Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, eu quis hoje introduzir com esse texto. Esse texto ele é muito emblemático, né? Esse texto ele chega a ser curioso. Nós já em outro momento mencionamos ele aqui, mas esse é um texto que traz um temor no coração de todo cristão. Porque imagine só uma vida inteira de crente. Aqui o texto está falando de homens que profetizaram, que curaram, que expulsaram demônios. Ou seja, não está falando de pessoas novas na fé, que começou ontem, que está engatinhando ainda, conheceu Jesus tem uma semana. Está falando de pessoas que caminharam um longo caminho e agora são usadas na igreja, profetizam, pregam, curam. Pessoas que expulsam demônios, ou seja, pessoas já de uma trajetória na fé. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar nisso? Chegar lá na hora H, na hora de entrar, o portão está fechado. Você já parou para pensar nesse momento? Quem leu aqui o livro O Peregrino entende bem o que eu estou falando. O peregrino passou um caminho longo para chegar até os portões da cidade celestial. E no meio do caminho, uma outra pessoa entrou com ele no caminho, mas sem passar pela porta estreita. E o peregrino fala com ele: mas você não passou pela porta estreita. E ele fala: não, eu peguei um atalho. O atalho que eu peguei foi mais fácil. Eu atalhei metade do caminho. E ele foi junto com o peregrino. Chegou lá, o portão estava fechado para ele. Só o peregrino entrou. Ele não. Por quê? Porque ele atalhou, ele não passou pela porta estreita. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que isso muda todo o nosso conceito de vida cristã? Que aquilo que nós temos falado aqui, repetidas vezes, e vamos continuar falando, que não basta só fazer parte da igreja, não basta só ser batizado, não basta só ter função na igreja. Aquela tolice de que para você ser salvo você tem que ser usado na obra, que negar a instrumentalidade é o mesmo que negar a salvação. Nós não temos nenhum embasamento bíblico para falar uma coisa dessa. O que realmente faz a diferença, querido, é nascer de novo. É por isso que o Senhor Jesus usa esse termo. E olha que curioso, ele fala assim: muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Vamos mudar até a voz, né? Senhor, Senhor. E o Senhor fala assim: eu nunca te conheci, não te conheço, não sei quem você é. Você nunca foi meu, em nenhum momento. Você enganou você e enganou as pessoas que estavam com você. Apartai-vos de mim. Sai da minha frente. Irmão, isso é muito sério. O Senhor Jesus fala isso no Sermão do Monte, é justamente para nos chocar mesmo. É para nos dar um choque de realidade.
E por que o Senhor Jesus, em que contexto ele fala isso, Dinamar? No contexto em que havia ali os fariseus, que achavam, porque guardavam a lei, ou tentavam guardar a lei, iam para o céu. Eles achavam que por suas obras de justiça, eles iam para a eternidade. Quando Jesus diz essa palavra, ele está dizendo justamente para pessoas hipócritas, que têm uma aparência de vida cristã, mas nunca foram, de fato, cristãos. E às vezes alguém pergunta assim, Paulo, mas é possível uma pessoa passar a vida inteira não falta das vigílias, não falta do culto, canta, louva, prega, expulsa demônio? É possível. Aqui, ó. É possível. Está aqui, ó. É possível. Então, irmãos, isso causa em nós, e tem que causar em nós, um sentimento de, meu Deus, eu estou salvo? Então, hoje nós vamos terminar esse assunto sobre a graça irresistível. Nós vimos na última aula, eu não vou recapitular tudo, né? Aqui são a sequência das doutrinas da graça. A gente já estudou a depravação, a eleição, a expiação limitada, e vamos terminar hoje a graça irresistível, para a partir do próximo domingo terminarmos. Nós estudamos que a eleição, né? É Deus quem escolhe, quem elege o homem, é o Filho que compra os eleitos para o Pai, e é o Espírito Santo que chama. Olha que coisa linda. Isso aqui eu fiz questão de voltar no slide, porque isso aqui para mim é extraordinário. A obra perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um no seu papel, nenhum invade o papel do outro, e os três, sem uma dessas coisas, ninguém pode ser salvo. Impossível. A salvação depende da eleição de Deus, da redenção de Cristo e do Espírito Santo chamando e convencendo o homem de uma maneira especial. E aí, a gente passou aqui por alguns temas, né? Que existem dois tipos de chamado, o chamado geral e o geral, né, é para todos. O chamado é para todos, irmãos, para todo mundo. O chamado não tem distinção. É para todos os povos, é para todas as raças, é para todos os tipos de pessoa, é para pessoas boas, é para pessoas más, é para bandido, é para pessoa que é boazinha. O chamado é para as freiras, o chamado é para o que está lá na margem da sociedade, o chamado é para aquele que é o mendigo, o chamado é para aquele que assalta, o chamado é para aquele que estupra, o chamado é para aquele que vive a vida honesta, o chamado é para todo mundo, é o chamado geral. E nós estudamos também que há um chamado específico, né? Que é o chamado que Jesus chama e a pessoa não tem como resistir, igual Lázaro, né? Imagine só, o Senhor Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ia responder, fala, não, Senhor, tá gostoso aqui no túmulo, estou gostando, aqui tá bom, não quer voltar não. Isso não existe. Quando ele fala, ele opera de maneira poderosa e não tem como você falar que não vai. Você vai, né? Mas nós aprendemos também, terminando aqui, que não é que o chamado de Deus, ele te pega pelos cabelos e fala assim, vem que eu estou mandando. Não é isso. Ele vai trabalhando no coração, até que chega um momento da nossa vida em que ele sela esse chamado, e aí não tem como você simplesmente continuar resistindo, você, por vontade mesmo, você acaba aceitando pelo trabalho que o Espírito Santo faz no coração. Tá? Então foi isso que nós aprendemos na aula passada. E por último aqui, só para a gente encerrar a recapitulação, por que esse chamado é eficaz? Porque ele sai da boca de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecunde e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que designei. Isso é importante, irmãos, porque se não fosse a obra sobrenatural de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, ninguém seria salvo. Mas aí entra algumas questões, e aí a gente entra na próxima aula. Agora nós já estamos na aula de hoje mesmo. 3 observações importantes.
Vamos lá? Primeiro, nós podemos dar duas respostas. Deixa eu me situar aqui. Ao chamado geral. Através do chamado geral, os homens podem responder com ações externas. Então, o que eu falei? O chamado geral é para todos, certo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Veja que Jesus está chamando a todos, ok? Esse chamado geral, nós podemos responder ele de duas maneiras. Existem duas respostas. Você pode simplesmente falar não, que é o que muitos fazem. Mas você pode falar sim por você mesmo, sem ser Deus te chamando. Afinal, Deus nos deu inteligência, capacidade de fazer escolhas, ainda que tenhamos, nós não cremos no livre-arbítrio. Mas é uma escolha humana. Então é muito possível que o pastor Whindersson hoje à noite, ao pregar um grande sermão aqui, e o fogo descer, ele chame alguns pecadores aqui à frente. Irmão, se você quer hoje aceitar Jesus, vem aqui na frente. É muito possível que pessoas que não ouviram de fato a voz de Jesus, o chamado dele, venham aqui na frente. É muito possível que essa igreja fique cheia aqui, ó. Tem 10 pessoas aqui falando assim, eu quero, eu aceito. Mas só um foi salvo. É muito possível ainda que esses 10 prossigam o seu caminho, sejam batizados, sejam usados na igreja, mas não sejam salvos. Paulinho, você está confundindo minha cabeça. Tá, o que eu quero dizer é que o chamado geral é como lançar uma rede ao mar. A rede, ela não vai pegar só peixe bom. Não é, Márcio? A rede vai pegar tudo. Todo o alcance da rede ela vai puxar. Jesus contou a parábola da rede, vocês se lembram? E junto com a rede veio o quê? Peixes bons e peixes ruins. E quem é que faz essa separação, Rosângela? Só o Senhor. Só o Senhor. Não tem jeito. É só Ele que faz isso. Então, há duas respostas. Eu posso falar não, mas eu posso falar sim e não ter sido salvos. Olha só esse versículo. A importância disso, irmãos. Pedro diz assim, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Sabe o que Pedro está falando? Não é que você não foi de fato chamado ou eleito. É que a evidência de que você foi chamado de verdade e é um eleito de Deus é que você se empenha cada vez mais para ser santo. É que você se empenha cada vez mais para agradar a Deus. É que a sua maior vontade no seu coração, ainda que nem sempre você consiga, é ser fiel. Quando Pedro diz isso, ele está querendo dizer, ele está mostrando uma evidência de quem é de fato o salvo, o eleito. É aquele que se empenha. É aquele que se dedica. É aquele que quando o pastor manda lá no grupo, fala assim, ó, a aulinha das crianças vai ser agora nos domingos. Aí você fala, meu Deus, agora eu não posso perder a escola dominical. Preciso levar o meu filho. É quando o Paulinho fala assim, ó, nós vamos para Ibiá, para fazer evangelismo. Você fala, meu Deus, eu estou apertado na minha agenda, mas eu vou dar um jeitinho de... Eu quero muito ir para Ibiá. É aquele que quando escuta assim, ó, vai ter vigília, ele fica, a boca dele seca, fala assim, meu Deus, eu preciso estar lá. Eu tenho que me organizar. E eu não estou falando apenas de coisas ligadas à igreja, não. Eu estou falando, esse empenho vai muito além disso. É de você ver um colega de trabalho seu precisando de uma ajuda, de uma palavra, e você não se vê noutra condição, a não ser o porta-voz de Deus para ir lá, estender a mão para ele, ajudá-lo e abençoá-lo, e levar a ele uma palavra. Você se empenha, você quer ser crente de verdade, você não quer ser aquele crentezinho Nutella, só de igreja, não. Você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, empenhe-se. É isso que Pedro está falando. Se você realmente foi chamado, Deus mudou seu coração. E por mais pecador que sejamos,
nosso maior desejo é agradar o nosso Deus. Lindo, né, irmãos? Doutrina é maravilhosa. Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Tem umas coisas que não adianta eu querer falar, eu prefiro ler, porque são muito bonitas e traz luz para o entendimento. Então acompanhe comigo essa leitura. Quem não quiser sentar mais à frente, tem bastante cadeira. Se os homens atendem somente ao chamado externo ou geral, torna-se membro da igreja visível. Paramos aqui. O que é a igreja visível? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma igreja visível, ó. Igreja reformada em Cristo. As pessoas passam ali na porta, elas sabem que isso aqui não é um bar, elas sabem que isso aqui não é um restaurante, que isso aqui não é uma marcenaria. Elas passam ali e falam assim, os crentes ali, ó. Deixa eu ver como é que é o nome desses crentes. Igreja reformada em Cristo. Não, mais uma, essa aqui eu não conhecia. Isso é igreja visível. Ok? Então, no chamado geral, esse vinde a mim todos, você pode aceitar e até fazer parte dessa igreja visível. Olha lá o que ele continua. Se o chamado interno, chamado eficaz da graça de Deus, é ouvido em nossos corações, tornamo-nos membros da igreja invisível. O que é a igreja invisível, Arilene? A igreja invisível é aquela igreja de Cristo. Aquela igreja que não depende da placa. É a igreja formada pelos eleitos, pelos remidos, pelos que foram transformados, pelos que foram alcançados da graça. Esta igreja invisível, que não pode ser vista por quem passa na rua, só pode ser conhecida através de uma ação do Espírito Santo. É Ele quem conhece. É Deus quem sabe. Nós temos aqui o nosso hall de membros. Deus também tem o dele. Eu posso tá lá na lista do presbítero Lucas, lá no aplicativo. Eu posso estar lá. Membro da igreja cristã reformada em Cristo, batizado no dia tal. Tranquilo. Está lá no presbítero Lucas, foi lá e fez sua ficha. Você está lá. Mas pode ser que talvez você não esteja no aplicativo de Deus. E para fazer parte da lista de Deus, queridos, somente se você de fato for chamado pelo Espírito Santo. Vamos continuar para não ficar no vazio. Continuando. O primeiro chamado, ou seja, o geral, nos une apenas a um grupo de membros professos. Mas o chamado interno nos une ao próprio Cristo e todos os que nasceram de novo. Lembra que Jesus usou a palavra apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? Ele está dizendo assim, eu não te conheço. Mas por que eu não conheço? Porque você não faz parte de mim. Você não faz parte do meu corpo. Você não nasceu de novo. Você não foi transformado. Você foi convencido. Te convencer, você achou bonito, você gostou da igreja. É isso que está falando aqui. Continuando. O chamado externo pode trazer consigo certo conhecimento intelectual da verdade. O chamado externo pode trazer consigo certo conhecimento intelectual da verdade. O que é isso? Você foi chamado, você veio para a igreja, começou a estudar teologia, começou a estudar a Bíblia. Você conhece, você sabe o evangelho, você sabe citar os livros de cor, você sabe citar vários textos de cor e salteado. Se for preciso você dar uma aula aqui na frente, você dá também. Mas, olha lá, o chamado interno nos traz a fé que vem do coração, a esperança que nos ancora para sempre em Cristo e o amor que precisa sempre levar-nos de volta àquele que nos amou primeiro. Está vendo que são coisas distintas? Fazer parte de uma igreja e fazer parte de Cristo. Ter um conhecimento intelectual ou de fato ser tomado pela fé em Jesus Cristo. Está ancorado nele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. O primeiro pode acabar em formalismo. O outro em vida verdadeira. Irmãos, isso aqui é o que mais tem. É crente formal. É aquele crente que ele faz tudo certinho. Tudo. Ele faz tudo certinho. Ele tem uma vida honesta, uma vida reta. Ele é uma pessoa agradável, gentil, educada.
ele chega cedo na igreja, ele está ali, oh, meu Deus, pode contar com ele para o que der e vier. Mas o coração não foi transformado. E aí ele faz um contraponto. O outro chamado, o chamado de Deus, muda o estilo de vida. Muda a vontade do coração. Terminando. O chamado externo pode refrear as tendências da velha natureza e manter a alma com uma aparência de moralidade. As freiras, por exemplo. Padres. Pessoas que vão para os montes, para os mosteiros, viver uma vida reclusa. Uma religião é capaz de fazer isso. De tornar uma pessoa moralmente melhor. De fazer a pessoa parar de roubar. De fazer a pessoa parar de mentir. Mas por puro formalismo. Agora, olha lá o contraponto. O chamado interno, aqui ó, o chamado interno curará a praga que vive em nós e nos levará a triunfar em Cristo. Donald Gray Barhouse, um teólogo. Olha a diferença. Irmãos, por que o cristianismo é tão diferente das outras religiões? Por que o cristianismo é tão diferente? E ele é uma religião, o cristianismo é uma religião, que se distingue de todas as outras. Porque toda e qualquer religião diz assim, olha, vem para mim, eu vou te ensinar a ter uma vida melhor. O evangelho de Cristo não. Ele te chama para transformar seu coração, para que você não mais faça só porque alguém falou, mas porque ele passou a ser o governo da sua vida. Você e Cristo são um, e nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo e queremos viver como ele viveu nesse mundo. A diferença do cristianismo é que há uma transformação interna, lá dentro, da vontade. Vamos estreitar isso. 2. Então, olha, sobre o que eu estou falando? 3 observações importantes. Primeiro, posso dar 2 respostas. Segundo, a importância do chamado geral. O chamado geral é necessário. Por mais que às vezes alguns venham sem de fato ter se convertido, ele é necessário. Por quê? É por meio do chamado geral que Deus chama de maneira específica. É através da pregação do evangelho que as pessoas creem em Jesus Cristo, conhecem Jesus Cristo e são transformadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha aqui. É por meio da pregação da palavra de Deus e divulgação do evangelho, por quem? Pelos cristãos, em toda parte que Deus chama os pecadores. Irmãos, isso aqui é muito importante, eu preciso abrir aqui um pequeno parênteses. A igreja cresce quando todos trabalham. E como que todos trabalham? Pregando o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Nós precisamos não só convidar as pessoas para vir à igreja. Isso é importante? É. Isso é bom? É. Aqui elas vão ouvir uma palavra, elas vão ouvir o chamado geral. Mas se você não pregar o evangelho para o seu vizinho, ele não vai se converter, ué. Se você não pregar o evangelho para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, ele não vai se converter. Você tem que falar de Jesus para ele. Você tem que falar do evangelho para ele. Por quê? Porque a salvação de Deus, ela é por meio do evangelho. Pensa aqui comigo, rapidinho. Rapidinho, um pequeno parênteses. Deus já elegeu. Jesus já pagou o preço. Só falta o chamado. E como que o chamado acontece, Juliana? Pela pregação. Você pode pregar tranquilo, irmão. Pregue, porque é certeza que vai dar certo. E por que vai dar certo? É porque eu estou motivando vocês? Não. É porque Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E ela não voltará vazia. Antes cumprirá tudo que me apraz. Quando você prega o evangelho, meu irmão, é palavra de Deus. É Deus falando. E aqueles que ele comprou vão se converter. Talvez não naquele momento. Talvez Deus está trabalhando
Talvez está acontecendo um processo, mas vai acontecer, é certeza. E por que a igreja é tão fraca? Por que a igreja demora tanto para crescer? Porque a igreja não evangeliza. É simples assim. Porque a igreja fica esperando do pastor Whindersson, do presbítero Paulo, do presbítero Lucas. A igreja fica esperando. Ela fica em casa lá. Pega o postzinho, põe lá no store. Mas e a pregação, irmão? E o evangelismo, irmão? E o falar de Jesus, irmão? Para as pessoas que vão lá na sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade, para o seu cliente. Próximo. Terceiro ponto a ser considerado, aí a pergunta, que muita gente faz, né? Essa perguntinha aqui, ela é capciosa, né? Eu sou eleito? Como posso saber se eu sou eleito? Se não for, não há qualquer esperança para mim? Faltou um ponto de interrogação aqui. Essa é uma pergunta que muita gente faz quando a gente entrega esse tipo de estudo, esse tipo de palavra. Eu estou na encruzilhada aqui agora. Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Aí a pessoa começa a ficar naquele questionamento. Então, qual que é a resposta? Ela é mais simples do que imaginamos. Qual que é a resposta? Você nasceu com uma marca especial? Uma marquinha especial do eleito. Hã? Essa marquinha aqui, essa pintinha aqui, ó, é a marca. A marca. Não tem nada disso, irmão. É isso aqui, ó. Você respondeu ao evangelho? Você respondeu ao chamado de Deus? Quando você recebeu o evangelho, você está aqui por quê? Porque você tem plena convicção de que Cristo chamou você, você é chamado por Ele, Ele falou com você, Ele tocou na sua vida, você não teve condições de falar não, então, você é o eleito, meu irmão. Mas é só isso, Paulinho? É. A Bíblia não fala outra coisa, não tem uma característica especial, uma marca especial. Não, é isso. Você respondeu ao evangelho? Você respondeu ao chamado de Deus? Próximo. Vamos olhar à luz da Bíblia para esses textos, tá? Para a gente ir para a outra parte que é a mais interessante. Olha só. Noé. Vou falar rapidamente. Noé, Abraão, Moisés e Paulo. Todos esses homens teve uma coisa em comum. Esses 4 homens foram chamados por Deus. Os 4. E o que aconteceu? Como evidência de que eles de fato eram eleitos e responderam ao chamado. Olha lá. Por meio da fé, ele, quem? Noé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Por que Noé fez tudo o que ele fez? Fez a arca, ficou lá 100 anos com os filhos deles, construindo. Pela fé. Ele creu. O Senhor chamou ele creu. E qual é a evidência do chamado dele? Que ele obedeceu. A evidência é essa. Aquele que é chamado não fica só no chamado. Ah, que maravilha, Deus falou comigo. E volta a fumar, volta a beber, volta para as drogas, volta para o pecado, volta para a prostituição. Não! O chamado é específico. Ele entende que a vida dele precisa de uma mudança radical. Não foi o que aconteceu com Noé? 100 anos construindo a arca, num lugar que nunca tinha chovido. Olha para Abraão. Olha o que a palavra fala. E nós estamos pegando só a referência de Hebreus. Ó. Obedeceu e dirigiu-se, embora não soubesse para onde estava indo. Olha o outro. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vocês observam isso aqui? Deus falou com ele, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não sabia nem para o rumo que ele estava indo, mas Deus estava falando e ele estava seguindo a voz. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A Bíblia diz que ele creu no invisível. Ele não viu ninguém, não, ele só ouviu a voz. E seguiu. E prosseguiu. E perseverou. São evidências de que alguém foi chamado e atendeu ao chamado. A vida mudou. Imagine se Deus tivesse, Priscila, falado com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, é maravilhoso, aleluia! E ficado lá.
Não é o que muitos estão fazendo? Sai de um culto, o culto foi maravilhoso. Meu Deus, que culto. Nossa, meu Deus, Deus falou comigo, chorei e tal. Sai ali fora ali. Não mudou nada. Não teve mudança, não teve transformação. Eu me pergunto, que conversão é essa? Próximo, Moisés. Olha o que a palavra fala em Hebreus. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Irmão, Moisés ouviu o chamado de Deus, e Deus começou esse chamado lá no Egito. O chamado se consolidou só 40 anos depois, mas Deus já estava trabalhando no coração dele. Ele recusou, ele abriu mão de tudo. Esse homem era para ser uma múmia hoje, devia estar num dos maiores museus aqui da terra. Olha lá, a múmia de Moisés, lá, o príncipe do Egito. Mas não está. Por quê? Porque ele recusou viver naquela vida. Ele recusou os prazeres, ele recusou as riquezas, ele recusou tudo. É uma das marcas de alguém que de fato foi chamado. Ele não tem dificuldade, ele abre mão. Ele abandona o mundo, ele abandona o pecado, ele abandona o que for necessário pela causa, por Cristo, pelo Evangelho, pela palavra, para agradar aquele que o chamou. Isso é uma evidência. Olha o outro aqui, Paulo. O Senhor falou com ele no caminho de Damasco, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo foi transformado. Ele viu o seu pecado tal qual era e se afastou dele. Irmãos, imagine esse homem, Paulo. Esse homem, a vida dele virou de cabeça para baixo. Esse homem, ele estudou na melhor faculdade da época, com o maior teólogo da época, Gamaliel. Esse homem era respeitadíssimo, tinha dupla cidadania, era um poliglota, sabia falar várias línguas, era um homem influente na religião farisaica. Quando Jesus fala com ele no caminho de Damasco, ele humildemente, como um gatinho, Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor falou com ele, vai na cidade e lá eu vou te falar o que você tem que fazer. E Deus usou a igreja para falar com ele o que ele tinha que fazer. E ele obedeceu. Irmãos, conversão é isso. É mudança. É metanoia. É transformação. É nascer de novo. Como você sabe se está entre os eleitos? Só há uma forma. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. Foi em Cristo que você foi eleito. Efésios 1:4. Bendito nosso Deus e Pai que nos predestinou antes da fundação do mundo. E é em Cristo que você deve buscar a garantia da sua salvação. Antes de continuarmos para a segunda parte do nosso estudo, olhem para mim, irmãos. Eu quero falar com todos aqui. Se você ainda não teve essa experiência, irmão, arrependa-se hoje dos seus pecados e se renda a Jesus Cristo. Se você ainda não atendeu a esse chamado, se não houve uma mudança no seu coração, ouve a palavra de Deus. Arrependa-se. Deus está chamando aqui nessa manhã. Não para você fazer parte só da igreja visível, mas da invisível. Do hall de membros da eternidade. Daqueles que vão herdar a eternidade, daqueles que vão chegar nos portões da cidade celestial, os portões se abrirão, e o Rei da Glória vai estar te esperando. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Não tente atalhar, meu irmão, não tente jogar para frente esse dia, não tente fechar os seus ouvidos para isso. A Bíblia diz assim, se hoje ouvires a sua doce voz, não endureçais o vosso coração. Se você tem entendido que Deus está falando com você, querido, se arrependa e coloque sua esperança totalmente em Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Amém. Bom, então, agora eu vou falar sobre uma coisa muito debatida na história da igreja e é muito interessante para nós, tá? Eu já falei disso aqui para os jovens estão sempre na frente,
né? Mas acho que eles nem se lembram que isso aí acho que foi no ano passado. A ordem da salvação. Como que se dá a ordem da salvação do começo ao fim, Gilmar? Do começo lá atrás ao fim. Pode ficar tranquilo que eu sei que vocês conhecem alguns slides sobre ordem da salvação. Não é aquele, tá, irmãos? Não é aquele, é outro, tá bom? Então o slide que eu vou passar aqui não é aquele, tá? De ato e processo, nada daquilo, tá bom? Mas vamos lá. O que é isso, ordem da salvação? É muito importante, queridos, ressaltarmos que a salvação depende do novo nascimento, o passar pela porta estreita, o nascer de novo. O que a Bíblia fala sobre isso? Antes de entrarmos na ordem da salvação, eu queria só olhar com vocês esses versículos aqui. Olhem comigo lá, João 1,13. Pode só pelo slide mesmo, e à medida que nós formos lendo, irmão, vai pensando, vai refletindo, vai meditando sobre isso, para que os irmãos tenham compreensão. João 1,13 diz assim: não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Queridos, a conversão é o ato de nascer de novo, morrer para o mundo e viver para Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou com a sua graça. Ou seja, nós nascemos duas vezes. Primeiro, nascemos quando bebês. Nascemos pecadores. Depravação total. No dia do chamado de Deus, Ele faz uma obra regeneradora, Ele transforma o nosso coração, Ele nos dá um novo coração. Olha esse texto, à luz do que eu estou falando, olha para esse texto. Nós não nos convertemos por vontade da carne, irmão. Não foi pela vontade de algum homem, do pastor, do missionário, do pregador, da irmã profetisa. Não, nós nascemos de Deus. Foi uma obra sobrenatural de Deus. Foi um milagre de Deus. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi uma transformação, foi um milagre. A salvação, a conversão, queridos, presta atenção nisso, é um milagre. Se você se converteu a Deus e está sentindo falta de milagres, eu te convido a olhar no espelho. Você vai ver o milagre. Tiago 1,18, olha o que o Tiago fala. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Eu tenho que ler isso aqui de novo, porque isso aqui é para fechar o assunto. Por sua decisão, decisão de quem? De Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ô, irmão, que maravilha, hein? Posso ouvir um glória a Deus, irmão? João 3,3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É impossível. Deus não vai permitir bodes no céu. Deus não vai permitir lobos no céu. Tem que nascer de novo. Tem que haver uma transformação, uma mudança radical na mente, no coração, no interior. Imagine só o homem como Nicodemos vir falar com Jesus sobre o reino dos céus. Jesus podia ter dito para ele assim: não, filho, você já está doido? Você conhece a Bíblia mais do que eu, se brincar. Era um fariseu de fariseus, era príncipe dos fariseus. Jesus podia ter falado para ele assim: não, anda com a gente aí uns dias aí, aprende uns trem conosco aí, você tá salvo, filho. Não, ele falou para um homem na envergadura de Nicodemos, no conhecimento que Nicodemos tinha. Tem que nascer de novo. O último, João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele.
ele não pode estar no pecado. Por quê? É nascido de Deus. Esse eu tenho que explicar. Alguém pode ler esse texto aqui sozinho, ó? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, e pode pensar assim, então estou doido, então estou fora. Esquece, já era. O próprio João, em 1 João, escreveu que, se pecarmos, temos um advogado, Jesus. O próprio João disse que, se pecarmos e confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. O próprio João, na mesma carta, disse, se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Opa, então, deve ter uma contradição bíblica? Não. O que João quer dizer aqui, Dinamar? Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que teve uma experiência real de salvação, não pratica o pecado. O que essa palavra pratica quer dizer? Modo de vida. Ele pode, às vezes, tropeçar. Às vezes, por uma situação pontual. Mas ele não vive mais em pecado. Ele não vive mais dominado pela mentira. Ele não vive mais dominado pela ira. Ele não vive mais dominado pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pela atração pela carne. Não. Isso às vezes acontece de maneira esporádica, porque, embora o Senhor nos dê um novo coração, ainda fazemos parte de um corpo, estamos em um corpo de uma natureza pecaminosa. Vamos ter que lutar contra o pecado todos os dias da nossa vida, até que, de fato, passemos pelos portões celestiais. O que João está dizendo é que o modo de vida do verdadeiro salvo que é nascido de Deus é outro, é uma vida santa. Ele não pode estar no pecado, ele não pode estar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Impossível, Mateus. É uma das evidências de que você foi salvo, é que você quer ser santo. Você quer ser cada vez mais santo. É uma evidência. Muito bem. Então, dadas as devidas explicações, chegamos no ordo salutis, que era uma frase, se eu não me engano, no latim, para falar sobre a ordem da salvação. Essa ordem da salvação, ao longo da história, ela foi muito questionada. Tá? Então, pode ser que um ou outro aí resolva trocar o degrau aqui, trocar o degrau aqui. Aí eu vou só trazer à luz do que nós estamos estudando. Mas cada um é um teólogo em potencial. Tá? Então, como que se dá essa ordem? Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Isso aqui é, no mínimo, interessantíssimo. Primeiro, acontece a presciência de Deus, ou seja, o pré-conhecimento de Deus. Deus conhece tudo e todos antes que sequer venha a acontecer. Deus já sabia de todas as coisas. Deus sabia que Adão ia pecar? Antes de criar Adão? Sim. Deus sabia que o diabo ia tentar Adão? Sim. Deus sabia que Jesus seria levado e morto por uma cruz romana? Sim. Deus sabia que você está sentado aqui hoje escutando essa palavra? Sim. Antes que tudo existisse. Ele já sabia. Presciência. Então, primeira coisa, Deus conheceu. Aos que de antemão conheceu, abram comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, por favor. E mantenham aberto. Versículo 29. Nós já estudamos esse texto, nós não vamos ficar destrinchando ele não. É só para a gente se situar ali na escadinha do ordo salutis. Portanto, ao que de antemão conheceu, o que é isso? Presciência. Também os predestinou. Segundo passo. Primeiro Deus conhece, ok? Ele conhece tudo e todos. Aí depois, na sequência, ele predestina. Esse foi um dos assuntos, se eu não estiver enganado, da nossa segunda aula, né? Sobre a predestinação. Nós podemos até ter um entendimento diferente da predestinação, mas tirá-la da Bíblia é impossível. Isso aí não tem como. Eu tenho que rasgar a Bíblia, que a predestinação está em toda a palavra. Não tem como pular isso. Tá?
Eu posso até não querer falar sobre, mas está na palavra. Então, primeiro Deus conhece e depois Deus predestina. A questão aqui da predestinação é que Deus aqui, ao tomar conhecimento, define o destino. Ele decreta o destino. Não apenas de indivíduos, mas de Israel, do seu povo, da igreja, dos fins dos tempos. Quando, eu já falei isso aqui, mas só para ficar claro, quando você vai lá nas últimas páginas da Bíblia e tem lá Apocalipse, aquilo ali foi decreto de Deus, predestinação de Deus. Deus decretou que seja daquele jeito. Ele não olhou lá no futuro e falou assim, estou vendo que vai acontecer aqui, a besta vai subir do mar, vai escrevendo aí, João. Não foi nada disso. Deus decretou aquilo, ele determinou aquilo. Então, acontece isso. Ó. Primeiro passo, pré-conhecimento de Deus. Deus, ele é de eternidade, tu és Deus, ele é Senhor, ele conhece todas as coisas antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse vai falar que nós, os salvos, já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Como é que eu não vou acreditar num trem desse, irmão? Então eu não sou crente não, eu sou outra coisa. Está na palavra. Então, segundo ponto, predestinação. Uma vez que ele predestinou, ele precisa agir, atuar. Por quê? Porque todos são pecadores e estão fugindo de Deus, estão longe de Deus, estão mortos em pecados. Logo, precisa de uma vocação eficaz, um chamado. É o primeiro degrauzinho. É o dia da conversão. É o dia da sua estrada de Damasco. É o dia que você lá ia bem tranquilo no seu caminho e Cristo te apareceu no caminho com uma luz forte e falou com você. Juscelio, Juscelio, por que me persegues? Então aquele dia lá é o dia do chamado. É o dia que ele parou você de tudo que você estava fazendo. Uns foi no amor, outros foi na dor, uns foi num leito de hospital, uns foi faltando horas para morrer, outros foi na juventude. Foi nesse dia, chamado eficaz. Aconteceu um chamado. Deus abriu os seus ouvidos para você ouvir ele falando com você, e você falou, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Aí, nesse dia do chamado, acontece a regeneração. Você ouve a palavra, e acontece um milagre no seu interior, te tornando capaz de responder a esse chamado. Tornando-nos capazes de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram a salvação. É esse momento. Então, primeiro, vocação, chamado. Segundo, regeneração. O Senhor regenera o seu coração. Para quê? Para que você responda ao chamado. Como? Arrependimento e fé. Arrependimento, metanoia, mudança de direção, arrependimento. Você está indo para cá, o Senhor fala com você, isso é arrependimento. Arrependimento não é um remorso. Não é só um sentimento ruim. É convicção de pecado. Irmãos, alguns escritos dizem que John Bunyan orou anos, pedindo a Deus que lhe trouxesse um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro sentimento de quem ele era. Um dos grandes problemas hoje nossos, meus irmãos, é que nós não choramos por nossos pecados. E o pior disso é porque nós não temos noção do quanto somos pecadores. Nós não temos essa ideia. Nós não temos essa noção. Convicção de pecados. É nesse momento aqui, ó. Acontece uma regeneração ao ouvir a voz de Deus. Então, eu sou levado ao arrependimento e, consequentemente, à fé. Alguns teólogos dizem que esse aqui poderia ser um degrau único. Outros brigam que diz que a fé tinha que vir primeiro e depois o arrependimento. Tanto faz. Tanto faz. Esse é o próximo passo. Eu não vou nem entrar nessa briga. Se é um degrau só, se é um antes, se é outro depois. Eu vou deixar para o Márcio, né, que ele gosta de me cutucar depois da aula. Se você acha que essa diferença...
Eu gosto muito de um ditado que fala assim: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Nesse caso, não. Nesses dois aqui, não. Agora, se você puxar esses dois aqui para antes aqui, ó, para o primeiro, aí dá ruim. Aí é salvação pelas obras. Aí é salvação meritória. Aí dá ruim. Tá? Então, primeiro Deus predestina, Ele chama, Ele dá um novo coração, é os textos que nós lemos, né? Você não foi chamado, você não foi regenerado segundo a vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Aí entra o arrependimento e a fé. A fé, queridos, a fé é uma coisa incrível, né? A fé é algo dado por Deus. A fé é algo que vem de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Então Deus te dá um novo coração, Rosângela, justamente para você ser capaz de perceber o quão pecadora você é e o quanto você precisa se render a Jesus Cristo em fé. É um milagre. Antes de eu continuar, vocês estão reparando que tudo é Deus? De vez em quando sobra uma rebarbinha para nós? Mas mesmo a rebarbinha é resultado de uma ação de Deus antes? Aí o que acontece depois da fé? Você é justificado. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um novo coração, ao se arrepender e crer, Deus declara você, Mateus, justo. Você é justificado. Seus pecados são perdoados. Jesus Cristo, seu sangue inocente derramado na cruz é suficiente para cobrir todos os seus pecados e tornar você justo diante dos homens. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele foi justificado, o martelo foi batido. É irrevogável. Justificação. Irmãos, diga-se de passagem, né? Essa doutrina da justificação, para mim, ela é o ápice do evangelho. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Se o pastor Whindersson deixasse, todo domingo eu pregava sobre justificação, mas aí ele não deixa, ele fala que eu estou sendo repetitivo. Aí eu venho aqui, dou umas palhinhas aqui de manhã. Justificação. Aí junto com a justificação, aí tem outro debate teológico. Porque a justificação e a adoção acontecem ao mesmo tempo. Só que primeiro, antes de sermos adotados, nós somos de fato justificados. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. No momento da justificação, o que acontece? Nós éramos criaturas de Deus. Mas no momento da conversão, nós recebemos a adoção de filhos. Os nossos pecados são perdoados. Nós somos justificados e somos reunidos na família de Deus. Fazemos agora parte dos filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós temos uma mesma herança. Nós vamos sentar no trono junto com Ele. Nós vamos estar lá junto com Ele, adorando ao Pai. Que coisa gloriosa, meus queridos irmãos. Essa adoção, ela é necessária, porque senão você não entra no céu, meu irmão. Lá não vai entrar bastardo, não. Lá vai entrar os filhos. Você tem noção disso aqui, meu irmão? Isso aqui faz esquecer qualquer coisa, qualquer problema, qualquer luta, qualquer embaraço. Foi te dado uma certidão de novo nascimento, de adoção. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, houve um novo nascimento, você voltou a ser criança, naturalmente você precisa de um registro. O Senhor Jesus certa vez disse assim para os fariseus, João 8,44, vós tendes por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem que era o nosso pai antes da conversão? O diabo. Andávamos conforme ele queria, conforme as concupiscências da nossa carne, conforme o que o mundo dizia. Mas na regeneração, ele deu um basta nisso e falou assim, agora você é meu filho. Agora eu conduzo a sua vida. Adoção. E aí, a partir da adoção, inicia-se um processo chamado santificação. A partir desse momento, começa um processo de santificação, de purificação, de transformação.
E aí, Najara, nesse processo você tem parte. Nesse processo, Júlio, você tem parte. O Espírito Santo, junto ao novo coração regenerado, arrependido e crente, inicia um processo de santificação. Aí você tem que se empenhar realmente. Alguém, às vezes, pergunta assim, Paulinho, tem mesmo que orar? Tem mesmo que jejuar? Tem mesmo que vir na oração pela manhã? Tem mesmo que se dedicar? Irmão, isso não é para você ser salvo. Isso é porque você foi salvo. E você quer ser santo. Esses meios, esses recursos da graça é para te santificar. É para te fortalecer. É para ajudar você a vencer aqueles pecados que você já tentou vencer e não consegue. Por isso o Senhor nos convida a orar. Por isso o Senhor nos convida a jejuar. Por isso o Senhor nos convida a ter comunhão com os santos. Por isso o Senhor nos convida a ter comunhão na igreja. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos exorta, nos repreende, nos chama a atenção para nos santificar, para nos tornar santos, semelhantes ao Senhor Jesus. E terminando aqui, por fim, olha aqui. O último passo depois da santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. É a glorificação, o céu. É ver Deus face a face. É contemplá-lo em sua formosura e totalidade. Esse, meus irmãos, é o processo, ordo salutis, o processo da salvação que Paulo menciona aqui em Romanos 8. E aí eu chego à conclusão, estou terminando o estudo, tá? A conclusão do nosso estudo é que, olha lá, os atos decisivos dessa sequência que a gente acabou de ver são de Deus. Os atos decisivos são de Deus. E até mesmo os assuntos pelos quais somos responsáveis, como arrependimento e fé, santificação, são só possíveis devido à obra prévia de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu fico chocado quando eu escuto cristãos falar assim. Eu falo assim, irmão, tá bom? Bom. E como é que tá o coração? Rapaz, tô buscando minha salvação firme, viu? Tô, irmão, ó. Tô buscando firme, hein? Se Deus quiser, eu vou conquistar. Quê? Como assim? Já foi conquistada na cruz. Você tem que buscar ser santo. Você foi salvo? Vai buscar ser santo, filho. Salvação não é meritória, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção no que eu vou dizer. Ninguém vai entrar no céu e vai bater no peito e vai falar assim, foi difícil, mas deu certo. Estou aqui. Não vai ter isso não. Você vai chegar lá, vai dobrar seus joelhos e vai falar, meu Deus, se não fosse o Senhor... Meu Deus, obrigado pela esta graça, obrigado por este amor, obrigado pelas vezes que eu pequei e o Senhor me perdoou. Meu Deus, se não fosse o Senhor, eu com certeza estaria no inferno, mas obrigado, Deus. E o último slide, eu quero ler com vocês uma história bem bonita e simples, tá? Eu queria que vocês acompanhassem comigo a história contada por eu não vou tentar ler o nome dele. Um grande mestre da Bíblia, né, esse homem, contou uma história sobre um cristão idoso que foi convidado para dar o seu testemunho. Esse cristão idoso, né, ele contou como Deus o procurara, o encontrara, como Deus o amara, o chamara, o salvara, libertara, limpara e curara. Um grande testemunho da graça, do poder e da glória de Deus. Mas após a reunião, um cristão bastante legalista o chamou em separado e criticou seu testemunho. Como alguns cristãos gostam de fazer isso, né, pastor? Criticou seu testemunho. Aí ele disse, esse irmão disse para o senhorzinho gostei de tudo que o senhor disse sobre o que Deus fez pelo senhor, mas o senhor nada mencionou sobre a sua parte nisso. Uma parte da salvação é nossa e a outra parte é de Deus. O Senhor deveria ter mencionado algo sobre a sua parte. E ele responde, assim, disse o cristão idoso. Peço desculpas por isso. Eu realmente devia ter dito algo sobre a minha parte. A minha parte foi fugir.
A nossa parte foi fugir, irmãos. E a parte dele foi ficar correndo atrás da gente, para nos convencer da graça, do seu amor e da sua salvação.